21 de setembro, dia de São Mateus. O Evangelho apresenta pela primeira vez Mateus em Cafarnaum, uma das cidades mais florescentes da Palestina, situada à beira do lago de Genezaré. Lá, Mateus tinha o escritório para a cobrança de impostos em nome da autoridade romana. A cobrança era geralmente feita por corretores públicos, homens exploradores que o povo odiava e até chamava de publicanos, o que significava pecadores públicos, comparados aos pagãos. Jesus mostrou grande simpatia pela cidade de Cafarnaum, tanto assim que os evangelhos a chamam de sua cidade. Aí o Divino Mestre doutrinou frequentemente e realizou muitos milagres. Numa dessas ocasiões, em que Jesus tinha pregado na praia de Cafarnaum, passou diante de Mateus, olhou-o e disse: "Segue-me." Levi, assim se chamava Mateus antes da conversão, levantou-se imediatamente, abandonou o rendoso negócio, mudou de nome e de vida. É de se supor que tal decisão não tenha sido o fruto de um entusiasmo improvisado, mas que tenha tomado esta resolução devido ao que vira e ouvira sobre Jesus, de modo que o convite do Divino Mestre lhe tenha posto fim às últimas dúvidas sobre sua vida futura. São Beda, comentando este fato, observa que Levi se converteu porque aquele que o chamou pela palavra lhe tocou o coração pela graça divina. Mateus, nome hebraico que significa dom de Deus, ofereceu em seguida um grande banquete de despedida aos amigos e colegas, convidando também Jesus com os outros apóstolos. Os fariseus e escribas que observavam todos os gestos de Cristo, vendo que este aceitara o convite, acusaram-no dizendo: "Este homem anda com publicanos e pecadores e senta-se à mesa com eles." Também os discípulos de Jesus tiveram que ouvir reclamações: "Como é que o vosso mestre se senta à mesa com os pecadores?" Jesus, ao ouvir isto, respondeu: "Não são os sãos, mas sim os doentes que necessitam do médico. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores." Nada mais nos diz o Evangelho sobre Mateus, a não ser o seu nome nas listas dos 12 apóstolos. Depois de ter pregado o Evangelho na Palestina por vários anos, uma tradição diz que, com a dispersão dos apóstolos, Mateus pregou o Evangelho na Etiópia, onde morreu mártir. De fato, a Igreja Copta da Etiópia desde sempre se ufana de ter sido fundada pelo apóstolo São Mateus. A notícia, porém, é muito incerta. Contudo, não foi por causa de sua ação apostólica que Mateus se tornou altamente benemérito na igreja primitiva, mas pelo que deixou escrito, o primeiro Evangelho. De fato, a série dos livros do Novo Testamento se abre com o Evangelho de São Mateus. Nos primeiros 20 anos da igreja primitiva, a pregação da Boa Nova era feita oralmente, conforme a ordem de Jesus: "Ide e pregai." Mas sentiu-se logo a necessidade de fixar os ensinamentos principais em narrações, em torno de palavras-chave, de modo que pudessem servir de roteiros aos primeiros pregadores nas reuniões litúrgicas. Tomando como base essas primeiras redações, Mateus elaborou uma síntese. Redigiu-a em aramaico, língua falada no meio palestinense, reunindo principalmente as provas de que Cristo era o verdadeiro Messias. Escrevendo para os judeus cristãos, insiste exatamente no messianismo de Cristo e na realização perfeita das profecias do Antigo Testamento. Ao lado desta ideia base, Mateus deu também provas de que Cristo era verdadeiramente Deus. O Sermão da Montanha, próprio do Evangelho de Mateus, por sua simplicidade e elevação, pela beleza moral de suas noções sobre a fidelidade, a confiança em Deus, a caridade, constitui uma síntese dentro do Evangelho, que nos permite maior aproximação ao caráter e à pessoa de Cristo. Por tudo isso, somos imensamente gratos a este grande apóstolo. Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia
escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo, dai-nos por sua oração e exemplo a graça de vos seguir e permanecer sempre convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Mateus, rogai por nós.